Então Deus, quando resolve libertar o povo, olha só, ele se dirige a um garoto pequeno, imaturos, inexperiente, e ainda chega dando as boas-vindas para ele, dizendo assim: ó, os amalequitas, sentando o pau lá fora, oprimindo Israel, ele dentro de um lagar escondido com sua família, o pai dele desviado da igreja, o pai dele já estava buscando outros deuses, e ele se sentindo sozinho, desamparado por tudo e todos, inclusive ele achava no seu coração que Deus havia abandonado. E eu vou provar isso para você. Quando Deus chega perto de Gideão, Deus sauda Gideão assim: homem valoroso. Gideão não questiona nem pergunta: quem é que está dizendo isso para mim? Ele identifica que é Deus. Tanto é que ele dá prosseguimento à conversa dele com Deus, e ele diz assim: ah, Senhor, se eu sou valoroso, se somos valorosos para o Senhor, se Israel é importante, se um cristão, se um crente é importante para o Senhor, por que o Senhor está deixando isso tudo acontecer? Na verdade, aquela era a última alternativa de Deus. Tem gente, irmãos, só tem duas formas da gente se aproximar de Deus: é pelo amor ou pela dor. Infelizmente a maioria escolhe a dor, a segunda opção. Eu não sou melhor do que ninguém que veio pela dor, eu vim pelo amor. Mas quem vem pela dor tem tanto mérito como aquele que veio pelo amor. Pior do que a dor ou o amor é não vir. Pior do que isso é você não vir. Aí Deus chega para ele e fala assim: homem valoroso. Aí ele falou assim: valoroso? Se o senhor acha que a gente é valoroso, se a gente tem valor para o senhor, por que o senhor está deixando tudo isso? A nossa história está sendo apagada. O que eu vou dizer? Eu sempre disse aqui no meio das pessoas que o Senhor Deus, o Senhor que está falando comigo, livrou a gente do Egito, fez a gente passar pelas águas, fez a gente passar pelo deserto, e agora a gente está sendo exterminado. Então assim, por que tudo isso? Deixa eu dar uma pausa aqui, para a gente falar um pouquinho do porquê. Irmãos, a Bíblia fala em Romanos 8, 28, que todas, não é alguma não, todas as coisas, até uma cadeia, o uso de uma droga, um casamento, uma decepção, o rompimento de uma amizade, tudo coopera para alguma coisa. Tudo coopera para alguma coisa. Nada é em vão, nada está fora do controle de Deus. Tudo é um propósito de Deus, até uma coisa ruim serve para te ensinar alguma coisa. Então a pergunta de Gideão era: por que está acontecendo tudo isso? E a pergunta não era por quê, era para quê. Ele falou assim para Deus, falou: olha, todo mundo falava que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que livra. Irmãos, Eclesiastes 9 diz assim: tanto o que serve a Deus como o que não serve a Deus vai passar pelas dores, pelo sol, pela chuva, pela tempestade, os dois. Aí Malaquias vem 3,18 dizendo: mas vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Engraçado que Deus não foi ao pai de Gideão, Deus foi a Gideão. Naquele momento, Gideão, e eu espero que hoje você seja, nesse momento, a melhor opção de Deus para sua casa. Eu profetizo que você é a melhor opção de Deus para sua casa hoje, porque o pai de Gideão já havia abandonado a Deus, a mãe de Gideão havia abandonado a Deus, os irmãos de Gideão haviam abandonado a Deus, mas Gideão continuava com a fagulha de esperança. E se você continua com essa fagulha, Deus está dizendo: então é você que eu vou usar, você é minha única esperança, é você que eu conto, é com você que eu vou mudar essa história. Se for para Jesus, bate forte.
A conversa continua e a senha da palavra ainda não chegou. A pauta da mensagem hoje ainda não entrei nela, ela vem agora. A conversa continua e na conversa vem a pergunta, a réplica e agora vem a tréplica de Gideão. Homem valoroso, eu sou valoroso porque tudo isso está acontecendo. Aí Deus fala assim para ele, tréplica. Ó, vai na tua força, rapaz. Que força que eu não tenho força nenhuma. Que força? Se eu tivesse força eu estava aqui dentro do quarto, trancado, tomando Rivotril. Se eu tivesse força, eu já não tinha dado uma virada nessa situação. Se eu tivesse força, eu não já tinha matado aqueles amalequitas. Vai na tua força, rapaz. Que força! Que força! Aí Deus, na tua força. Irmãos, quando a gente não enxerga forças dentro de nós, a ausência de força é a ausência de Deus. Porque se o Senhor é a nossa força, e quando a gente está sem força, a gente está abastecido pouquíssimo de Deus. Quanto menos Deus, menos força você tem. Mas quanto mais Deus você tem, mais força e coragem e ousadia você tem. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho alguns amigos aqui na igreja, pessoas que eu choro no ombro, que eu confidencio as coisas. E aí eu ensaiei um ataque. Numa situação. Aí cheguei para uma pessoa aqui da igreja para dizer assim, eu vou matar esse gigante. Aí a pessoa falou assim, vai na tua força, pastor, vai na tua força. Isso foi num dia. No outro dia eu liguei para a pessoa e falou, cancela a operação, porque eu estou com medo. Eu estou falando de mim, irmãos. Aí a pessoa falou assim para mim, caramba, meu pastor com medo. Eu falei, eu sou humano, me perdoa. Aí escuta, irmão. Aí eu lembrei que Davi, ele tem, entre muitos atributos, e você deveria ter esse especificamente, Davi, ele nunca fazia nada sem consultar Deus. E ele pedia a Deus sinais. Uma das coisas que Davi não abria mão era dos sinais. Uma vez Davi foi para uma guerra, ele disse assim, se as folhas das amoreiras caírem, é para mim ir. Se não caírem, não vou. E as folhas caíram. E Deus falou, pode ir que você vai matar todo mundo. E ele foi, e foi bem sucedido. Consultar Deus. E quando eu recuei, por medo, como Gideão, me achando pequeno, me achando incapaz, eu fui resolver do meu jeito. E no outro dia, eu fui hiper, super, mega humilhado, quando eu fui resolver do meu jeito. E aí eu cheguei de novo para os meus Gideões e falei assim, eu estou com força de novo. A receita certa é aquela receita que Deus falou na sua boca. Tem como a gente reverter, porque eu estou cheio de força hoje. Aí a pessoa disse, vou ver. Aí fiquei orando e entreguei na mão de Deus. Deu tudo certo. O jeito de Deus era o certo, mas eu quis fazer do meu jeito. Provérbio 16 diz que há caminhos que aos olhos do homem parece bom, mas é caminho de morte. Provérbio também 16, versículo 2 diz assim, você faz planos, pensamentos, mas quem dá a última palavra é Deus. Tiago diz assim, quer façais, quer dizeis amanhã ou depois da manhã farei isso, farei aquilo. Não, diga assim, se o Senhor quiser farei isso ou aquilo, mas se o Senhor não quiser, basta. A dependência de Deus tem que ser constante em tudo. E quando Deus faz algo com você, te traz paz.
Vamos voltar rapidinho, irmãos, para terminar. Vai ser sucinto hoje. Homem valoroso. Abordagem. Se eu sou valoroso, por que tudo isso está acontecendo comigo? Réplica. Aí Deus, vai na tua força. Tréplica. Aí Gideão responde a tréplica e diz: coloca para mim o 15. Juízes 6,15. É a resposta, a chave da pregação. Olha a resposta de Gideão. A justificativa dele porque ele não queria ir. E ele lhe disse: Gideão, Senhor meu, com que livrarei Israel? Aí ele diz por quê? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Você se acha pequeno em estatura? Em fé, grande. É assim que Deus mede. Não é a estatura física, é o tamanho do que você crê. Sabe o que Gideão estava dizendo? Gente, ele já tinha perdido a família, e ele ainda usa argumento para Deus, alegando que a família dele é a menor, a mais pobre, e ele é o menorzinho da casa. Ele já não tinha família mais. Sabe o que eu aprendo com isso? Você pode ter uma família caótica na sua vida. Você pode ter irmãos terríveis. Você pode ter uma mãe ou um pai que você não deseja para ninguém. Mas você pode ser um escolhido de Deus, sim. Você pode sim ter um propósito nos olhos de Deus para mudar a sua vida, a sua história. Eles podem ser o que eles quiserem, mas que você vai ser o que Deus quer, sim. Porque você se colocou à disposição de Deus. E quem se coloca à disposição de Deus não herda os seus antepassados. Não herda. Eu conheço famílias, irmãos, que a genealogia, o hereditarismo, a sua genealogia hereditária, o tio era bêbado, o pai bebia, o avô bebia, a avó bebia, aí o filho diz assim: eu também tenho que beber. Deixa eu falar uma coisa para você, que isso aqui é muito importante. Coloca para mim Ezequiel 18:18. Fica bem ligadinho aí que a gente vai ser bem dinâmico hoje. Ezequiel 18:18. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou bens do irmão, fez o que era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizei, e eu termino aí: por que não levará o filho a iniquidade, a maldade do pai? Porque o filho procedeu com retidão, com caráter, como disse o Wilson, com justiça, guardou todos os estatutos, praticou, por isso certamente viverá. Ou seja, irmãos, bota uma coisa aqui na sua cabeça hoje. Todos nós temos dentro de nós um DNA, uma genealogia herdada pelos nossos pais. Tem coisas dentro de nós que não foi nem o pai e a mãe que ensinou, não. A gente desenvolveu com as aptidões, com a genealogia herdada dos nossos antepassados. Pastor, me prova isso. Só para a gente ganhar tempo. Eu só vou dizer o versículo, não precisa colocar não. Mas eu vou falar os versículos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 6... Você vai ver, 12, 11, você vai encontrar Abraão saindo da terra dos seus pais, indo para o deserto, e aí ele passa, o rei olha para a mulher dele e fala assim: quem é aquela menina bonita? Sara. Chama ela ali. Aí Abraão falou assim: Sara, olha só, você é minha mulher, mas se ele te chamar, diga que é minha irmã, porque se você falar que é minha mulher, ele vai me matar para você ficar viúvo e ele casa com você. Mas se você for minha irmã, eu vou ser o cunhado dele, ele não me mata, nem mata você. Ele mentiu. Mas sabe o que me chama a atenção, me intriga nisso? É que em Gênesis capítulo 27, versículo 15, você vai encontrar Isaac, o filho de Abraão, fazendo exatamente a mesma coisa. Ele foi pelo deserto, passando, o rei viu a mulher dele, Rebeca, gostou de Rebeca. Gente, o pessoal olha para a mulher do crente, né?
Vê às vezes a mulher do pastor assim, mas ninguém sabe o investimento que a gente faz. Aí depois que está bonita, quer. Nossa, linda. A gente comeu o osso, agora vai dar o filé para os outros? Vai nada. Aí, Isaac, presta atenção, faz igualzinho, irmão, idêntico. Foi passando, aí o rei gostou de Rebeca. Aí Isaac disse: Rebeca, olha só, se o rei gostar de você, fala que você é minha irmã, não fala que é minha mulher. Por quê? Porque senão ele vai me matar. Você fica viúva, ele casa com você. Mas se você for minha irmã, ele casa com você, eu fico seu cunhado dele, e aí ninguém morre. Cabra frouxo, cara. Prefere ficar cunhado e dar a mulher para os outros do que eu morro pela minha mulher. Mexe na minha mulher. Ah, vou dizer que é minha irmã. Primeiro que eu não aguento ser cunhado dela. Aí, agora, sabe o que me chama a atenção? Mateus. Os Mateus. Quando o pai dele, Abraão, mentiu e fez essa cena, e Isaac fez outra igual depois, quando Abraão fez, Isaac nem gerado, nem nascido era. E o que levou? Porque senão a gente poderia dizer assim, não, Isaac viu o pai fazendo isso e fez igual. Mas o que levou Isaac a fazer? Os instintos genealógicos que estavam dentro dele. Nos terreiros sincréticos que tem por aí, especialmente nos espiritismo, existe um espírito chamado Egum. Aqui no meio evangélico o nome desse espírito é encosto. O que espírito é esse? É um espírito que faz o inimigo imprimir dentro de você desejos, pensamentos, vontades que seu pai, sua mãe tinha. Só que seu pai e sua mãe não era de Jesus. Você é de Jesus, então você luta contra aquela natureza. É por isso que Paulo disse assim, engraçado: as coisas que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E as que eu faço, é as que eu não queria fazer. Já não eu que vivo, mas esse miserável corpo que habita em mim. Isaac não era nascido. Isaac não era nascido. E Gideão, ele está dizendo assim, olha o que Gideão está dizendo: a minha família é a mais pobre. Na minha casa, eu sou o menor. Deus estava dizendo para ele assim: me conta outra. Essa eu já sei. Quando Deus convence ele, Deus está justamente convencendo ele para sair dessa situação, irmãos. Deus queria mudar a história de Gideão. Ele era o único dentro daquela casa que ainda Deus acreditava. Você é a única pessoa na sua casa que Deus ainda acredita que pode fazer uma reviravolta no meio dos seus. Se os seus vierem, amém. Mas se não vierem, Deus vai salvar você. Vai salvar quem está com você, quem seguir você. Era isso que Deus estava propondo para Gideão. Gideão, tira essa síndrome de coitado, porque você não tem mais família não. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Gideão. Uma coisa que não ficou claro. Você está dizendo que você é fraco, que você é o menor, que você é o mais pobre, que você não tem força. Bota uma coisa na sua cabeça, Gideão. Um homem é normal, é natural, até a hora que Deus chega na vida dele. Quando Deus chega na vida dele e entra na vida dele, ele não é um homem mais comum. Ele é um homem especial, porque ele não vai lutar sozinho. Ele vai lutar com Deus. E quando Deus manda alguém em algum lugar, essa pessoa vai na força de Deus. Era isso que não estava claro na vida de Gideão. Isso não ficou claro na vida de Gideão. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que aqui dentro tem vários grupos de pessoas, em especial dois: os que tiveram famílias perfeitas e os que tiveram famílias horrorosas. Seja lá qual grupo que você pertencer, se Deus escolheu você da família perfeita ou da família imperfeita,
Deus quer usar você. Deus quer usar você. É você. Ele desceu do céu para falar com você e dizer assim: é você que eu vou usar, é você. Deus estava dizendo: Gideão, eu não estou perguntando se você é o menor, não estou perguntando se seu pai saiu, eu não estou perguntando, eu só estou dizendo o seguinte: se você não tinha força, agora você vai ter, porque eu vou te dar. Se você não tinha coragem, agora você tem, porque eu vou te dar. Se você não tinha o Espírito Santo, agora você tem, porque eu vou te encher do Espírito Santo. Se você tinha medo de ir lá fora, agora você vai lá fora. Olha com coragem, porque ninguém vai tocar em você, Gideão. Ninguém vai tocar em você. Quando Deus encoraja ele e ele sai da caverna, a primeira coisa que ele faz, olha que Deus estratégico. Ele tinha força, sim ou não? Gideão alegou que tinha força, sim ou não? Fala mais alto. Tinha força, sim ou não? Eu gosto da igreja consistente. Não. Gideão tinha força, sim ou não? Vamos ver se ele tinha força ou não. A gente só sabe quando tem força, quando a última alternativa é ser forte. Você só sabe o tamanho da força que você tem quando a última alternativa sua é ser forte. Agora vamos ver se ele tinha força. Quando Deus termina o assunto com ele, chama ele, a primeira coisa que ele faz, ele vai na casa do pai, pegou um boi que o pai dele tinha separado, cevado, para oferecer a Baal, a Zera, a Deus, a Belial. Ele pegou o boi do pai, matou. Falou: não vai oferecer para Deus nenhum, só se oferece para o Deus vivo. A Bíblia diz que quando o pai dele voltou e perguntou: quem matou meu boi? Ele falou: seu filho Gideão. Porque ele falou que não vai servir a outro Deus coisa nenhuma. Olha a coragem dele aí. Começou a bater de frente com o pai por causa de Deus. Meu irmão, se for preciso deixar pai e mãe por Deus, deixa. Eu não estou mandando você deixar, porque Deus quer trabalhar em comunhão com tudo. Mas se tiver que escolher entre Deus, seu filho, sua mulher, sua mãe, sua namorada, sua vida, seus negócios, Deus sempre vai ser primeiro em tudo. Ah, pastor, eu não estou vindo mais na igreja porque é meu marido ou a minha esposa, ele desanimou. Mas ele desanimou você também? Porque salvação é individual. Ele não quer vir não, vai você. Vai você. Ele criou coragem, foi lá na casa do pai dele, derrubou lá, pegou os ídolos, pegou os postes, pegou os altares, pegou as idolatrias todas, quebrou tudo. Coragem. O cara que não tinha coragem já começou dentro da casa dele a quebrar o pau. Aí quando foi para ir para a guerra, ele também não tinha coragem. Aí Deus mostrou para ele, irmão, Deus não é ilusionista, mas Deus é motivacional. Deus não é ilusionista, mas Deus é motivacional. Deus te motiva. E Deus faz tudo para te motivar. Deus colocou assim, ó, quando ele saiu, chegou da casa do pai dele doido para pegar ele, para dar uma coça. Ele chegou e falou: tá, agora já consertei a casa do meu pai, quebrei os deuses, já criei coragem, agora como é que eu vou vencer Israel? Aí Deus mostrou para ele assim, ó, uma fileira, ó, 32 mil soldados assim, ó, na fileira, 32 mil. Aí ele olhou, eita Deus, mano, você, Gideão, o homem do exército que estraçalha. Aí ele foi andando com os 32 mil. Bora, coragem. Tem horas que Deus tem que mostrar algumas coisas para a gente que é coragem, porque a gente tinha que criar coragem sem ver. Coloca João 13, 6, 7, por favor. João 13, 7.
Tem horas que não é para perguntar para Deus como vai ser. Se Deus falou que é para fazer, faz. Como? Não sei. Mas tem hora que Deus tem que mostrar, para ver se a gente cria coragem. Respondeu Jesus a Pedro e disse: o que eu faço não sabe tu agora, mas saberá depois. Deus estava fazendo isso com Gideão. Botou 32 mil homens na frente dele só para dar ânimo a ele. Aí ele ficou empolgado. Pô, 32 mil homens, cara, fechamento. Eu vou entrar arrebentando com tudo. 32 mil soldados. Sabe o que aconteceu? No meio do caminho, 22 mil homens. 22. Olha a baixa. 22 mil homens olharam, pensaram, refletiram e falaram assim: a gente não quer ir mais não. Mas era Deus. Irmão, tem pessoas que estão na sua vida só por um tempo, é de passagem. Sabe como é que você vai morrer? No seu enterro só vai ter mesmo assim, ó, 5, 6, 10 amigos e parentes alguns. Eu estou até bolando uma frase para botar no meu mármore lapidado lá, tipo assim: esse aqui sofreu muito, apanhou, mas morreu salvo. Esse foi corajoso. O pai foi contra ele, perdeu o irmão, arrebentaram com ele, mas morreu salvo. 22 mil homens voltaram. Mas você acredita que ele não desanimou? 10 mil ainda conseguiu dar ânimo para ele. Não sabia ele o que Deus ainda estava preparando. Chegou perto do ribeiro, Deus falou assim para ele: olha, leva os 10 mil homens, e aqueles que beberem como um cão bebe, levando a sua mão, ou seja, assim e assim, ó, com a língua. Trazia a mão na água, mas se a língua fizesse assim, ó, como um cão, separa esses. Aí ele separou, tinha 300. Eu falei: já sei. Ele deve ter pensado: o Senhor vai mandar 300 embora. Tudo bem, mandou 22 mil, 300 a mais, 300 a menos, 9.700 dá para dar conta. Era o contrário. Era 9.700 para voltar e 300 para ficar. Quando ele viu que era 9.700 para voltar e 300 para ficar, aí ele ficou doido. Aí a força dele terminou de novo. Parou ali. Ele falou assim: não, aí não, aí não. Aí é pegadinha. Me tirou lá, fez eu brigar com o papai. Papai já está doido para me matar. Tirou 22 mil homens no meio do caminho. Agora tira 9.700. Não, ainda tem mais. Ele só obedecendo, sem saber. Tirou os 9.700, mandou embora. Dá para você imaginar a cara de 32 mil? Vamos fazer cara de 32 mil. Mano, tô calçado. Tô podendo. 32 mil homens. Deixa eu falar uma coisa de quantidade. Eu descobri, com todo respeito às igrejas grandes que existem, que igrejas grandes, elas têm quantidade de pessoas, mas elas estão vazias de Deus. Que as igrejas pequenas são as igrejas que elas têm rota de choque. É por isso que as igrejas pequenas, um irmãozinho briga com o outro se estranha com o outro quer oportunidade, o outro toma o microfone do outro, porque é tudo pequeno. O grande não. O grande ele fica só na arquibancada, ele fica só no camarote, lá em cima. Só assiste aquele culto light, que só falta ser em latim para poder virar uma missa. Mas assim, é aquele culto, sabe, sem açúcar, sem doce, sem nada. E eles voltam para casa vazio. Mas as pequenininhas, a gente fica tudo juntinho. A gente sabe até quem falta aqui no culto, de tão pequeno que é. Deus não trabalha com igreja cheia de gente. Deus trabalha com igreja cheia do Espírito Santo. Eu não procuro igreja cheia de pessoas, procuro uma igreja cheia de Deus. Escuta. Quando os 9.700 voltaram, ele ficou com 300. Agora, olha a cara dele de 32 mil. Quando começou: aleluia, glórias a Deus, mistério, Deus poderoso, Jeová forte, El Shaddai. 32 mil. 22 mil homens desistiram no meio do caminho. Olha a cara de quem perde 22 mil pessoas. Acho que dá. Acho que vai dar certo. Pelo menos 10 mil, estou olhando para os caras tudo bombadão. Só espada e lança. Pessoal da linha de frente.
Dá 10 mil dá. Agora, a cara de quando perde 9.700. Só 300? Só 300? Aí Deus abre o céu e fala assim: ainda tem mais. Não, 22 mil, 9.700. Aí os 300 você falou que ainda vai mexer. Já sei, vai deixar eu sozinho lá na guerra. Exatamente. Exatamente. Porque o seu problema, Gideão, é que você vive dependendo de pessoas. Você vive totalmente na dependência de pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Supra suas carências. Tem uma coisa que eu estou trabalhando na minha vida nesses dias agora. Pode olhar, todo mundo aqui da igreja está passando por esse processo comigo. Eu estou mandando poucas mensagens, porque eu estou me libertando de conexão cibernética, de conexão de WhatsApp, de redes sociais. Por quê? Isso é chato, você fica refém disso. Você sabia que tem pessoas que quando você manda um coração, e você mandava 3 coração para ela falou: por que mandou um coração só? Eu falei: não, é porque eu estava com pressa, mandei um. Não, mas manda 3, porque eu só gosto de quando você manda 3. Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa com o senhor? Eu falei: não, é porque eu estou com pressa, eu estou na moto. E se você botar um kkk, só 2k, tem que ser uns 10 kkkkkkkkkkk, porque senão a pessoa vai dizer: aconteceu alguma coisa? Você nem riu da piada que eu te mandei e tal. É tão chato isso. E você fica movido pelo que as pessoas empregam, imprime dentro de você. É chato você deixar de ser você mesmo para ser o que os outros são ou o que os outros dizem, ou depender do que as pessoas vão fazer por você. É muito chato. Não fique criando expectativa em cima de pessoas. Crie expectativa em cima de Deus. Quando ele ficou com 300, a gente termina. Ele falou assim: tem mais alguma coisa que o senhor vai fazer aí? Tem. Os 300 só vão louvar, só vão cantar. E não vai ter guerra. Nem você vai entrar em guerra. Você não vai pegar numa espada, cara. Mas como vai ser isso, Senhor? Eu vou colocar eles, os amalequitas. Eles vão confundir um com o outro. Vão achar que um está traindo o outro e a espada entre eles mesmos. Eles vão morrer eles mesmos. Você só vai ficar de camarote olhando e louvando. Agora, eu vou fazer isso com você porque você teve coragem. Saiu de casa, destruiu os deuses de seu pai, veio com os 32 mil, mandei 22 mil embora, você não se abalou, mandei 9.700, agora estou falando que 300 só vai louvar e que ninguém vai fazer nada e você confia em mim. Sabe o que eu quero dizer para você?